Vamos falar de arquitetura emocional? Por que eu falo arquitetura? Olha que coisa interessante. Eu não sou arquiteta. Às vezes as pessoas me perguntam, você é arquiteta, né? Não, não sou, eu nunca fui. Mas eu imagino, quando eu vou organizar a minha casa, no fundo eu estou arquitetando, eu estou decorando, eu estou arrumando, eu estou tirando aquilo que não me serve, eu estou adaptando a novas situações da minha vida. A minha família cresceu, eu preciso de mais sofá, a minha família diminuiu, eu preciso de sofá menor, uma casa menor. A gente está sempre arquitetando a nossa vida, fazendo projetos de o que eu vou fazer na minha vida no futuro. Então, eu arquiteto, minha profissão, como eu vou desenvolver a minha vida profissional, a minha carreira. Ou, não, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero ter filhos neste período X ou Y. Lógico, a vida ela é uma eterna caixinha de surpresas, mas nós arquitetamos. E foi aí que veio essa palavra. Então, se eu arquiteto tanto a minha vida, meus projetos, minha casa, meus sonhos, por que não arquitetar as minhas emoções? Por que eu não posso organizá-las de forma que eu as compreenda? E eu as compreendendo, eu consigo me compreender. Porque em todos os momentos da vida, quando nós passamos por emoções negativas, a gente se sente perdido. Todo mundo se perde. A questão é como se encontrar. O que eu não posso é ficar no mesmo lugar. Porque a situação e a sensação de ficar perdida cria situações paralelas que trazem pessoas a você que têm pena, que acham que você é frágil, que você precisa de cuidados. Só que isso não pode durar a vida toda. A gente precisa de cuidados no momento, né? Eu fiquei doente, preciso ir ao hospital, alguém precisa me levar, eu preciso ser cuidada. Depois daquilo, eu não preciso continuar. Eu preciso cuidar de mim mesma. Então, o se perder, o se encontrar, é muito nessa descoberta. E foi aí que eu resolvi lançar o meu livro, A Arquitetura Emocional. Porque tem essa cabeça aqui, porque as nossas emoções estão todas arquivadas em sentimentos no nossa mente. Nós temos as 7 cores primárias aqui, e cada cor, lógico, tem um significado e relacionado a uma emoção. Quando eu escrevi o livro, uma das coisas que eu fiz muita questão é que cada pedaço que eu escrevesse tivesse uma parte em que a pessoa pudesse escrever. É uma forma dela fazer o próprio livro dela, ela contar a própria história dela. Eu, quando passei por esse processo da arquitetura, eu acabei descobrindo novas histórias. E eu acredito que qualquer pessoa é capaz de escrever novas histórias. A gente só precisa querer sair daquela história, de contar sempre a mesma história do meu problema, ou porque meu pai e minha mãe são separados, ou porque eu estou sem emprego, ou porque eu estou viúva, ou porque eu estou sozinha, não tenho ninguém. Não, vamos mudar a história. Olha, eu não tinha ninguém, mas hoje eu tenho. Eu fiquei separada, eu tive aborrecimentos emocionais, mas eu arquitetei meu projeto de vida para ter o meu lar de volta, para ter minha casa, para ter um marido, para poder trazer meus filhos e dar o conforto. Então, eu fui atrás. Agora, se eu ficasse chorando a perda daquilo que já tinha acontecido, eu nunca ia dar um passo para frente. E hoje eu estou casada de novo, com uma pessoa maravilhosa que eu conheço há anos e anos e anos e anos e anos e anos. Virei cunhada da minha irmã, 2 irmãos casados com 2 irmãos. Veja como é a vida. Mas o mais do que tudo isso são os projetos que a gente faz. A gente precisa abandonar aqueles arquivos que a gente guardou de emoções que vivemos e que determinamos e alocamos com sentimentos, às vezes, muitas vezes errados. Porque o medo, eu tenho medo de um leão passando, estou num zoológico, o leão saiu da jaula, lógico que eu vou ter medo. Eu estou andando no meio de um lugar perigoso, em que tem tráfico de droga, é lógico que eu vou ter medo. Se eu nunca viajei sozinha para um país longe, nunca fui sozinha, e eu vou sozinha no primeiro momento, é lógico que eu vou ter medo. Medo de perder o passaporte, medo de ser roubado, medo de errar o lugar, medo de não conseguir me comunicar. Percebe? O medo, ele não pode ser algo que a gente carrega. Porque quanto mais eu vou carregando as minhas emoções e repetindo elas em arquivos errados,
Eu começo a ter medo, às vezes, de uma relação. Medo de eu ir a uma festa e me sentir mal vestida. A gente começa a ampliar aquele arquivo do medo. Então, quando identificamos qual é a razão real daquela emoção, a gente começa a abrir as portas para viver e contar novas histórias. E é isso que eu convido você. Vem fazer uma nova história. Se dê a oportunidade de encontrar novas vocês em vocês mesmos, porque eu estou sempre descobrindo uma nova crise. É a crise 1, a crise 2, a crise 3, a crise 4 e pretendo ter muitas outras. Porque tudo que eu agrego, no final das contas, são os meus tentáculos, né? O famoso povo. Só que agora eu trabalho tudo em relação a mim. Esse processo vem com amadurecimento? Vem. Ele começa, ele tem um período, né, que fica lá armazenado, transformando a gente sem saber direito por quê, e entre finais de 40 e 50 você começa a realmente se redescobrir. Mas quando você tem esses sentimentos que estão guardados e arquivados e que estão impedindo você de seguir em frente, você não consegue sair, você não consegue contar a sua nova história. Você pode, teus filhos crescerem, teus filhos casaram, teus filhos tiveram filhos, você hoje é avó, mas eu só vou viver essa avocidade se eu tiver aberta, se eu tiver deixado aquelas histórias para trás resolvidas. Então, vem, vamos fazer arquitetura emocional juntos.